E agora uma parte menos simpática. As mensagens de erro que podem aparecer nas fórmulas do Excel. Estes erros podem aparecer logo que introduzimos a fórmula, ou na sequência de termos apagado alguma coluna ou uma linha da folha. No fim deste vídeo, é esperado que saiba: 1. Reconhecer os erros mais frequentes. 2. Que ação tomar e como obter ajuda do Excel para resolver o erro. Ora, vamos ver agora o tema dos erros, porque é um tema também importante que muitas vezes nos acontece no Excel. Quando nós estamos a introduzir uma fórmula, que pode ou não conter uma função, por vezes obtemos um erro. E o Excel, a maneira que tem para nos alertar que tem um erro é aparecer nestas mensagens com o cardinal e depois uma palavra que tem a ver com o tipo de erro que está a acontecer, e vamos ver aqui alguns dos mais comuns para perceber exatamente o que é que se passa. Começando aqui por cima, o primeiro erro que temos aqui é um erro porque eu tentei utilizar aquela técnica de ir buscar uma range para colocar aqui nesta zona toda. Como vocês estão a ver, ele inclusive mostra-me aqui a área que está supostamente a ser necessária utilizar, mas que ele está a dizer que está um spill. Spill em português significa derramar, ou seja, eu estou a derramar dados em cima de outros dados e, portanto, ele está-me a dar o erro, está-me a dizer: atenção, tu estás a trazer uma área com este tamanho e estás a querer colocar aqui, mas aqui temos dados nestas células e temos dados nestas, portanto vais derramar dados em cima de outros dados, não pode ser. Ok? Pronto, o que é que eu teria que fazer aqui para corrigir isto? Nós temos sempre aqui esta ajuda deste lado que aparece aqui, que é este símbolozinho do sinal de perigo, em que podemos pedir ajuda através daqui, ok? E, por exemplo, ele pode aqui, neste caso, mostrar quais é que são as obstructing cells, ok? E ele diz-me aqui: olha, são estas células que têm dados e pelas quais tu não podes escrever lá em cima, ok? Portanto, e podíamos chegar aqui e muito simplesmente fazer isto que eu vou fazer agora, que é o delete delas, e a partir do momento em que fizer o delete, já a fórmula funciona sem problemas, ok? Portanto, esta seria uma solução. Eu vou fazer Ctrl Z, só para vocês verem outra vez este menuzinho que aparece aqui, que é um menu bastante útil, ok? E que vou puxar novamente, e que tem outras hipóteses, ok? Portanto, as hipóteses vimos foi o Select Obstructing Cells, que ele mostra-nos. Esta aqui já vamos ver a seguir. Posso também dizer: epá, olha, não te preocupes com o erro, deixa estar, e ignora, e ele remove daqui este símbolozinho do perigo. Posso pedir para mostrar lá em cima na fórmula bar e editá-la cá em cima, ok? Para ser mais fácil. Às vezes temos fórmulas muito compridas e, mais uma vez, já vos disse que pressionando Ctrl Shift 2 podem abrir aquela zona lá em cima para continuar a escrever a célula ou remover. Às vezes isto é incomodativo quando temos fórmulas que fazem... que sobrepõem os títulos das tabelas. Porque muitas vezes aqui nesta linha temos os títulos e, portanto, pressionando Ctrl Shift 2 abre-nos ali a zona de introdução da fórmula e podemos facilmente fazer a edição da fórmula cá em cima, ok? Isto só para voltar aqui ao erro. Portanto, voltando aqui à célula que temos aqui o erro, só para mostrar as outras opções. Portanto, tínhamos o Ignore Error, o Edit in Formula Bar e o Error Checking Options. Este Error Checking Options é uma opção mais avançada, não vou estar a explicar agora exatamente o que é que isto é tudo, mas vocês têm aqui todos os erros que o Excel nos alerta, ok? Portanto, este é o tipo de erros que o Excel nos alerta e que nós podemos utilizar exatamente para configurar se há coisas... que nós temos, não queremos que ele nos esteja sempre a alertar, nós podemos ver aqui e podemos desativar isso, ok? Portanto, este é o tipo de erro do spill. Que outro tipo de erros temos? Temos aqui o tipo de erros, por exemplo, nesta fórmula. É uma fórmula que está, eu vou fazer F2, é uma fórmula que está a fazer uma soma aritmética entre um número e um texto. Neste caso, a letra A. Obviamente que irá dar erro. Portanto, e a maneira que o Excel tem para nos dizer que isto dá erro é com esta palavra value. Há aqui uma fórmula que não está a resultar no valor e devia resultar, ok? Depois temos aqui o outro erro, que é quando estamos a chamar funções que não existem, ou que ele pensa que é uma função e que não encontra, ok? Eu, por exemplo, queria fazer aqui o sum, mas enganei-me, escrevi em português e ele, portanto, não sabe o que é soma. Portanto, e quando acontece isto, o que ele me dá é exatamente esta simbologia do name. Finalmente tenho aqui outro que aqui já é um tema um pouco mais avançado e vamos ver para a frente estas funções, que é a função do VLOOKUP,
E basicamente o VLOOKUP, muito rapidamente, é uma função que vai, com base num campo, buscar dados a outro campo e que depois coloca no sítio onde a fórmula estiver. E quando ele não encontra dados, o que ele vai dizer é NA, not available. Ou seja, não conseguiu encontrar nada que correspondesse à minha pesquisa. Finalmente, temos outra que também aparece muitas vezes, que é o cardinal ref, e que acontece quando nós estamos a utilizar fórmulas que se referem a células que entretanto foram apagadas da folha. Ou seja, se eu tinha, por exemplo, aqui esta fórmula que tinha aqui uma célula que entretanto já desapareceu da minha folha de cálculo, por exemplo, vamos supor, eu vou fazer aqui um exemplo agora, vou pôr aqui para ir à procura na célula F5, e na célula F5 também não encontra, pronto, ok, mas vamos supor que eu agora vou aqui e apago esta coluna, faço o Ctrl- para apagar a coluna, e vejam que, entretanto, ele agora voltou outra vez a dizer o cardinal ref, ou seja, refere-se a algo que já não existe na folha de cálculo. E pronto, estes são os principais erros. Há um erro que por vezes também acontece e que é um erro muito chato, porque muitas vezes bloqueia o Excel, que é o erro chamado das referências circulares. E isso está aqui em baixo. Se vocês olharem aqui para esta indicação que está aqui em baixo, eu vou aumentar isto para vocês verem. Se vocês virem aqui em baixo, vocês têm aqui a indicação Circular Reference C13. O que é que isto significa? Significa que na célula C13 há uma referência à própria célula. Ou seja, se nós editarmos aqui a célula, e eu fizer F2 novamente para editar a célula, vocês vão ver que a fórmula que cá está é igual à própria célula mais 1. Ou seja, o Excel não consegue resolver isto. Entrar aqui num loop que nunca mais sai daqui. Portanto, quando aparece este tipo de erros, normalmente nas células não aparece indicação nenhuma, mas cá em baixo, portanto aqui em baixo, onde vocês veem aqui, aparece a dizer atenção a referências circulares. E portanto temos que corrigir isto, porque isto muitas vezes bloqueia-nos o fecheiro Excel.